Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia e hoje nós vamos ter uma pequena revisão do que a gente viu esse bimestre e as instruções para a gente realizar a nossa avaliação remota, tá bom? A nossa atividade avaliativa. Vamos lá? A gente vai já ver a nossa avaliação, eu vou ler junto com vocês e a gente vai fazendo melhor essa revisão. Mas de antemão, nesse bimestre a gente viu duas coisas muito importantes, que foram esses dois gêneros textuais: o artigo de opinião e a resenha crítica. Primeiro a gente viu a resenha crítica, não foi? A resenha crítica, só para relembrar, ela é um texto que envolve tanto os tipos textuais descritivos como o argumentativo. Por que ela faz isso? Porque ela é dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que ela vai trabalhar essas três partes de uma forma própria. Como? Na introdução, lembrando que a resenha crítica ela sempre vai trabalhar com um objeto cultural, com um objeto de mídia, ou seja, ou um teatro, ou um filme, ou um livro, ou uma exposição de arte, tá bom? O objetivo da resenha é informar ao leitor, dar um resumo daquela obra, e o leitor decidir a partir dessa resenha crítica se ele vai ou não consumir esse produto. Né? Por isso, tanto que é crítica, porque você vai expor, sim, uma opinião dizendo se aquela resenha se aquela obra é algo favorável ou não qualitativamente, tá bom? Então, nas três partes, ela vai trabalhar como? Na introdução, vai haver uma descrição do que é a obra, uma apresentação da obra. Então, o primeiro parágrafo, que é a introdução, vai servir como uma apresentação da obra e do que aquela obra fala, como ela foi produzida, qual um contexto em que ela foi realizada, ok? No desenvolvimento, nós vamos trazer fatos e pontos que vão embasar, que vão lembrar quem já assistiu ou que vai suscitar a curiosidade de quem ainda não assistiu ou quem ainda não consumiu aquele produto artístico, não é? Isso a gente vai preencher isso com informações sobre a obra, aquilo que tem na obra. Tanto a gente pode colocar pontos sobre o tema que a obra aborda, como a gente pode colocar trechos da obra, ok? E no final, na conclusão, a gente tem uma opinião crítica. Enfim, você vai dar o veredito se aquela obra, se aquele produto cultural é realmente qualitativamente bom ou não. Lembrando que o texto é escrito de forma impessoal. Então, mesmo a gente dando essa opinião, a gente evita colocar traços como eu acho isso ou eu acho aquilo, ok? Ou na minha opinião. A gente coloca isso em forma de argumento. Por isso que é um texto tanto descritivo quanto argumentativo. Já o artigo de opinião, ele não vai trabalhar um produto cultural. Ele vai trabalhar com assuntos relevantes socialmente, cientificamente, ou enfim. Ele vai trabalhar um assunto em que você vai colocar, pontuar argumentos sobre aquele assunto também de forma crítica, tá bom? Nesse caso, a gente não tem esse elemento descritivo, a gente não vai fazer uma descrição daquele tema. A gente vai sim utilizar uma introdução para apresentar o nosso tema, não é? Para apresentar a nossa tese.
A gente vai usar um desenvolvimento para a gente pontuar os nossos argumentos sobre aquele tema, sobre o que é que a gente está querendo falar sobre aquele tema, e uma conclusão, onde a gente vai encerrar essa discussão, resumindo tudo aquilo que a gente falou, tá bom? Então, o artigo de opinião e a resenha crítica têm essas principais diferenças. A resenha vai ser descritiva e argumentativa, enquanto o artigo de opinião é apenas argumentativo. A resenha, ela vai ter uma apresentação e vai trabalhar com uma obra cultural. Já o artigo de opinião vai trabalhar puramente com argumentos e um tema, e ele trabalha com assuntos relevantes para a sociedade, assuntos relevantes cientificamente, tá bom? Outra coisa que nós vimos aqui foi sobre as funções que a linguagem exerce. Lembrando, essas funções foram levantadas por Roman Jakobson, ok? E ele pontuou funções da qual a gente utiliza a linguagem. Hoje em dia, a gente já consegue perceber uma função social da linguagem, uma função comunicativa, mas não deixam de ser relevantes as funções que ele pontuou, como a função poética, a função metalinguística, a função referencial, a função emotiva, a função conativa ou apelativa e a função fática, tá bom? Então, tentem relembrar também, rever essa videoaula ou acompanhar aqui. Eu estou aproximando assim, estou afastando assim o texto para vocês conseguirem ler o que está aqui. É só dar pausa no vídeo para a gente poder relembrar, tá bom? Na nossa atividade avaliativa remota, a gente tem uma atividade bem simples, gente. Na primeira questão, olha só, utilize as informações da obra citada abaixo e construa um título e uma apresentação, apenas o primeiro parágrafo, de uma resenha crítica. Prestem bastante atenção nisso, que é importante. Vocês não vão fazer uma resenha crítica toda, apenas o primeiro parágrafo, que é a apresentação da obra, tá bom? Então leiam as informações do filme, no caso é um filme, o nome do filme é Bacurau. Leiam as informações do filme, que estão aqui, a data de lançamento, direção, aqui tem a sinopse do filme, aqui tem o cartaz do filme. Leiam essas informações, aí vocês vão criar um título nessa linha e vocês vão criar o primeiro parágrafo ou a apresentação dessa obra nessas linhas abaixo, tá bom? Vocês têm 6 linhas para construir esse parágrafo. Na questão 2, diz assim: a seguir temos um artigo de opinião escrito por um estudante. Leia com atenção e responda as perguntas que seguem. Esse artigo de opinião foi escrito também por um estudante. Eu preferi até tirar de um estudante para vocês terem essa base bem próxima da realidade de vocês, tá bom? O nome dela é Larissa Coelho e ela escreveu em 2015. Então, leiam o artigo de opinião e depois respondam a essas perguntas. Qual o tema do artigo? Qual o posicionamento da autora do texto quanto ao tema? Tá bom? Cite um trecho que mostre um argumento que exemplifique sua resposta. Então você vai dizer se essa autora está se posicionando favorável, se ela está se posicionando contra, se ela está apenas expondo, tá bom? E você vai identificar um trecho, uma frase ou uma palavra, talvez, que exemplifique isso, como você chegou a essa conclusão. Na letra C, o texto apresenta a utilização de uma metáfora. Cite qual é a metáfora feita pela autora e qual significado pode ser percebido a partir dela. Lembram que metáfora é uma figura de linguagem, não é? Que faz uma comparação subjetiva, ou seja, ela compara uma coisa com outra, só que de uma forma não tão exposta.
Por exemplo, a minha mente está escura. Como assim a mente está escura? Não, não está escura. Só estou querendo dizer que a minha mente, eu não estou conseguindo pensar bem nas coisas, não é? Não estou conseguindo me concentrar em um pensamento. Essa é uma metáfora para isso que eu estou falando. A minha mente está escura. Eu estou comparando a função da escuridão com a dificuldade que eu tenho em me concentrar. Faço essa comparação. Vejam como é uma comparação bem subjetiva, né? Então diga qual é a metáfora que ela está utilizando lá. E na última, na 3, vocês vão produzir um texto falando o que você compreendeu sobre o que são as funções da linguagem, de acordo com o linguista russo Roman Jakobson. Aquilo que eu acabei de falar agora aqui na revisão. Vocês vão dizer com as palavras de vocês, tá bom? Podem enriquecer o texto citando exemplos. Se necessário, podem pesquisar mais sobre o assunto, tá bom? Esse texto deve possuir no mínimo 15 linhas e deve ser escrito à caneta. Não esqueçam desse ponto. Ok, pessoal? Leiam aquela parte que eu mostrei para vocês, revejam as videoaulas se necessário, relembrem. Essa é a nossa última questão, tá bom? Então, boa atividade para todo mundo. Qualquer dúvida, não deixem de me chamar no privado, tá bom? Tchau, pessoal. Boa avaliação para todos.